boa noite. Boa noite. Preso no Rio, o ex-chefe da Casa Civil do governo Sérgio Cabral. A operação Cefini também deteve empresário ligado a Aécio Neves. A ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, vai voltar para a cadeia. A mulher de Sérgio Cabral já foi condenada a 18 anos e é ré em 3 processos. A defesa de Antônio Carlos Rodrigues, presidente do PR, recorre à justiça. O ex-ministro de Dilma e suplente de Marta Suplicy continua foragido. Maioria do Supremo, após restringir o foro privilegiado para os políticos, somente continuam os crimes cometidos no mandato em razão do cargo. Nova proposta para a Previdência unifica a idade mínima nos setores público e privado. Homens podem se aposentar aos 65 anos, mulheres aos 62. Marinha da Argentina confirma explosão na área em que submarino desapareceu. 8 dias depois, continuam as buscas ao navio com 44 tripulantes. O Jornal da Gazeta está no ar. Parte do teto da Marquise do Ibirapuera, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, desabou. A construção afetada foi interditada e, segundo a prefeitura, o reparo será feito em 30 dias. Esse vídeo publicado na internet mostra os skatistas logo depois da queda de um grande pedaço do teto da Marquise. Por sorte, ninguém se feriu. O buraco corresponde a quase 10 metros quadrados de um total de 27 mil metros quadrados da cobertura. O espaço é frequentado por muitos jovens que usam o local para lazer e praticar esportes. Geralmente, quando chove muito, lá para cima, transborda os bueiros que tem aqui no chão, transborda e acaba atrapalhando o nosso rolê. A última reforma foi realizada em 2012 e durou quase 3 anos. O custo foi de 15 milhões de reais. Em reportagem feita pelo Jornal da Gazeta em dezembro do mesmo ano, era possível ver que mesmo depois da reforma, o local já apresentava péssimas condições. Hoje são encontradas várias áreas com sinais de infiltração. O Parque Ibirapuera é um dos parques da cidade que está em processo de concessão para iniciativa privada. Segundo os técnicos da prefeitura, a parte do teto da Marquise que caiu não afetou a estrutura do local. O prazo para cobrir o buraco é de 30 dias. Uma questão pontual, identificamos que isso aí é da obra original de 1954. Pontualmente houve ali uma fadiga do material que gerou o destacamento dessa laje de fechamento. A construção é um patrimônio histórico tombado. Ela funciona como ligação entre o Museu Afro-Brasil, Oca, Pavilhão das Culturas, Bienal e o Auditório do Ibirapuera. Ex-chefe da Casa Civil do governo de Sérgio Cabral, atual procurador do estado do Rio, Regis Fischner, é preso num desdobramento da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, Regis Fischner teria recebido cerca de R$ 1.600.000 em propina em dinheiro vivo. Alguns dos malotes teriam sido entregues no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Neste novo desdobramento da Lava Jato no Rio, os procuradores investigam também um esquema de corrupção na compensação de precatórios. Os valores ultrapassam 74 milhões de reais e seriam destinados à empresa na qual Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, prestava serviços como advogada. Também foi considerada suspeita a contratação de uma empresa de táxi aéreo em outubro de 2012. O advogado era o próprio Fischner e os valores pelo serviço chegaram a mais de 3 milhões de reais. A parceria se repetiu nos 2 anos seguintes. E, no total, ultrapassaram os 10 milhões de reais. O Estado do Rio de Janeiro hoje vive esse caos completo em razão do estado de corrupção que se instaurou aqui e que está generalizado por toda parte. A operação foi batizada como Cefini, que em francês significa "é o fim". O nome é uma alusão ao fim da farra dos guardanapos, como ficou conhecido um jantar em Paris, no qual participaram ex-secretários do Rio, empresários e o ex-governador Sérgio Cabral. Nas fotos, eles posam com guardanapos na cabeça, em comemoração à escolha do Rio para sediar as Olimpíadas. Muitos dos que aparecem atualmente ou são alvos de investigação ou estão presos. É o caso de Sérgio Cabral, desde novembro do ano passado, condenado em 3 processos. As penas somadas ultrapassam 72 anos. O ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, foi preso suspeito de fraudar licitações e corrupção.
Wilson Carlos, ex-secretário de governo, também está preso, condenado a 45 anos por corrupção. Jorge Sadala foi preso hoje na Operação Set Fini. Ele é sócio de uma das empresas que administravam o Rio Poupa Tempo. Fernando Cavendish foi preso em 2016 na Operação Saqueador e desde agosto do ano passado está em prisão domiciliar. Cavendish é fundador da empreiteira Delta e hoje foi levado pelos agentes da PF para prestar novo depoimento na operação. Outro levado à força para depor foi o empresário Alexandre Ascioli, dono de uma rede de academias. Segundo o Ministério Público Federal, Ascioli e Cavendish teriam feito transações financeiras suspeitas com Jorge Sadala. Todos os presos ficarão no presídio estadual em Benfica, onde já estão Cabral, o presidente afastado da Alerj, Jorge Pisciani, os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, os ex-secretários do governo do PMDBista e, desde ontem, o ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Atuais inimigos políticos, Cabral e Garotinho, estão em celas separadas. No entanto, eles podem se encontrar no banho de sol. Mas hoje Garotinho preferiu não fazer o uso do benefício. A defesa dele disse que o ex-governador teme por sua integridade física. Adriana Anselmo deixou hoje à tarde o apartamento onde mora no Leblon, no Rio, rumo à ala feminina da cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. O mesmo onde estão o marido, o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, e os também ex-governadores Antony e Rosinha Garotinho, ambos do PR. O Tribunal Regional Federal do Rio decidiu por 3-2 pela volta da ex-primeira-dama condenada na Lava Jato há mais de 18 anos para a penitenciária. A defesa de Adriana diz que vai recorrer ao Supremo, alegando que a prisão domiciliar atende a um direito dos filhos dela. O presidente nacional do PR, Antônio Carlos Rodrigues, deve se entregar à polícia a qualquer momento. A informação é da defesa dele. Ex-ministro dos Transportes do governo Dilma e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Rodrigues é considerado foragido desde ontem. Antônio Carlos Rodrigues teve a prisão decretada pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro, na mesma investigação que prendeu os ex-prefeitos da cidade, Rosinha Mateus, e o marido dela, Antony Garotinho, que é presidente estadual do PR. Segundo o Ministério Público Eleitoral, Rodrigues cometeu os crimes de corrupção, extorsão, participação em organização criminosa e falsidade ideológica na prestação de contas eleitorais. Recursos arrecadados por ele alimentavam o Caixa 2 do partido. Nesta quarta, Rodrigues não foi encontrado em casa em São Paulo. Ricardo Saldi, ex-executivo da JBS Friboi, disse em delação premiada que pagou 20 milhões em propina para o PR, por meio de Rodrigues, em troca do apoio da legenda para a reeleição de Dilma Rousseff do PT em 2014. Outros 3 milhões teriam sido injetados na campanha de Garotinho ao governo do Rio. Rodrigues nega as acusações. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, pediu à presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, para adiar o julgamento do habeas corpus do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A ministra atendeu e tirou o pedido da pauta de votação de hoje. A defesa de Palocci usou o argumento de que o tema é controverso e, portanto, exige a presença de todos os ministros, o que não aconteceu hoje, por causa da ausência de Ricardo Lewandowski em licença médica. Pelo histórico de decisões anteriores, Lewandowski costuma votar pela libertação de réus da Lava Jato e, em tese, a presença dele no plenário facilitaria a concessão do habeas corpus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, disse hoje que a indefinição do governo na reforma ministerial não vai influenciar os debates e a articulação para a votação da reforma da Previdência. O deputado afirmou que as mudanças nos ministérios cabem ao presidente Michel Temer. Ontem, o Palácio do Planalto voltou atrás na decisão de nomear o deputado Carlos Marum, do PMDB, para a Secretaria de Governo, atualmente ocupada pelo ministro Antônio Embaçaí, do PSDB. Assim, a reforma ministerial, anunciada há 2 semanas como uma estratégia do governo para aprovar a reforma da Previdência, ainda não foi efetivada. Só Alexandre Baldi foi nomeado para a pasta das cidades. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Pois é, o Marum chegou a anunciar oficialmente
que tinha sido convidado e que ia aceitar o Ministério da Articulação Política. É a entrega do poder da articulação política ao Eduardo Cunha. Carlos Marum não existe. Carlos Marum é um miasma do Eduardo Cunha. Um bastante procurador, um soldado leal. E, por extensão, do Temer, todos no mesmo grupo lá do PMDB. De qualquer maneira, o Temer ficou irritado. Imagina o Temer irritado, como ele deve ter mexido as mãos. E aí, mexendo as mãos, ele resolveu adiar a indicação cínica de Carlos Marum para a articulação política, mantendo lá Antônio Baçaí, Tucano, a pedido de Aécio Neves. Quer que o PSDB tenha uma saída digna. De que dignidade Aécio Neves fala? A dignidade do PSDB que inventou o mensalão com o Eduardo Azeredo lá em Minas. O mensalão do PT foi só uma paródia maior do mensalinho dos tucanos em Minas, inclusive tocado pelo mesmo Marcos Valério. Quem revelou o Marcos Valério à política brasileira foi o PSDB de Eduardo Azeredo, de Minas, estado de Aécio Neves. A dignidade do PSDB também se viu presente, né, quando o Aécio Neves foi pedir um troquinho de 2 milhões de reais ao Joesley Batista para pagar o advogado. Então você imagina de que delitos se defende o Aécio Neves para o advogado dele cobrar dele 2 milhões. E mesmo sendo ele enteado de um dos homens mais ricos do Brasil, precisou de uma ajudinha do companheiro Joesley, né? E a dignidade do PSDB também foi arrastada na lama quando o PSDB entrou no governo Temer, mesmo tendo sido derrotado por ele nas eleições, e, no entanto, está dividido em relação à reforma da Previdência, que é um programa do partido, que foi uma luta do Fernando Henrique. O mesmo cinismo que o Lula e o PT têm em relação à reforma da Previdência, o PSDB tem. Agora, o que é uma saída digna? O Temer aparecer publicamente abrindo a porta para o Antônio Baçaí, ao lado do Aécio, todos de mãos juntas. Ora, é muita disfarçatez nesse país, nessa república dos hipócritas. Pelo amor de Deus, dê-me estômago, muito estômago para aguentar essa gente. Bom, eu volto aqui terça-feira, direto ao assunto. Em té. Uma versão mais enxuta da reforma da Previdência foi apresentada pelo governo Temer para tentar facilitar a aprovação do projeto no Congresso. Foram mantidas as regras de transição e as idades mínimas de aposentadoria no futuro. Entre as mudanças está a redução do tempo de contribuição na iniciativa privada. As alterações foram apresentadas pelo relator Arthur Maia, do PPS, ontem, durante um jantar entre o presidente Michel Temer, parlamentares e ministros no Palácio da Alvorada. O governo decidiu unificar as idades mínimas de trabalhadores do setor privado e de servidores públicos. O patamar ficou em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Já o tempo mínimo de contribuição para aposentadorias parciais, com 60% do valor do benefício, caiu para 15 anos no caso do setor privado. No caso do setor público, esse patamar mínimo será maior, de 25 anos. Se quiser o valor integral 100%, o trabalhador precisará cumprir um tempo mínimo de contribuição de 40 anos, e aí para ambos os setores. Esse período era de 35 anos. O valor do teto do INSS também foi unificado. Tanto servidores quanto funcionários de empresas, por exemplo, não poderão ganhar mais do que R$ 5.531. Já com relação à aposentadoria rural, o governo cedeu e voltou atrás nas regras. A idade mínima sugerida de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, foi descartada e ficou valendo a regra atual, 60 para homens e 55 anos para mulheres que trabalham no campo. Nestes casos, o tempo mínimo também caiu. A proposta era de 25 anos, mas o governo preferiu manter a regra de 15 anos para homens e mulheres que trabalham no campo. A estimativa da economia que o governo terá também caiu. Era de 800 bilhões de reais quando a reforma começou a ser discutida, mas agora foi estimada em 480 bilhões de reais em 10 anos.
A ideia de unificar o teto dos servidores públicos com a dos trabalhadores do setor privado é estratégica para o governo. A proposta busca evitar o desgaste deste assunto diante da população em véspera de ano eleitoral. Mas o maior desafio para o governo vai vir agora: conseguir os apoios necessários para fazer a reforma passar em 2 votações na Câmara e outras 2 no Senado. Nos 2 casos, a reforma precisa ser aprovada por 3/5 dos parlamentares. Na Câmara, seriam 308 dos 513 deputados. Já no Senado, 49 votos dos 81 parlamentares. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, reconhece que há pouco tempo para a matéria tramitar no Congresso. É claro que todos esses prazos, em relação ao que a gente pensava no início do ano, são muito curtos, são muito pequenos, mas o que a gente faz? A gente deixa o Brasil entrar em 2018 e principalmente projetar para 2019 uma crise fiscal enorme que pode tirar investimentos. Líderes de partidos da base aliada sabem que no momento não teriam os votos suficientes. Nesse sentido, o desembarque do PSDB da base, que já é dado como certo nos bastidores, poderia atrapalhar. Embora o partido tenha dito que apoiaria as reformas, a questão não está fechada e os votos da ala tucana ainda são incertos. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para restringir o foro privilegiado, mas ministro Dias Toffoli pede vista e julgamento é adiado mais uma vez. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator Luiz Roberto Barroso, que defende regras mais restritas para o foro privilegiado. Para ele, só seriam julgados exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal deputados federais e senadores acusados por crimes cometidos no exercício do mandato e que tenham relação com o cargo ocupado. Por exemplo, se o político for acusado por um crime de trânsito, ele responde na justiça comum, mas se o caso for de corrupção, o STF terá que analisar. O ministro também defende que mesmo que o político troque de cargo, o processo contra ele não mude de instância. Alexandre de Moraes, o primeiro-ministro a votar hoje, concordou parcialmente com a tese. Disse que os crimes anteriores à diplomação devem seguir para a justiça comum, mas que após a posse todos deveriam ir para o Supremo. Votaram integralmente com o relator os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio, Luiz Fux e a presidente da Corte, Carmen Lúcia. Apesar da maioria, a decisão terá que ser adiada. O ministro Dias Toffoli pediu vista no processo. Disse que ainda tem dúvidas sobre a questão e que gostaria de ter mais tempo para debater com os ministros. É a segunda vez que a votação é interrompida. Na primeira, em junho, foi Alexandre de Moraes quem pediu mais tempo. Atualmente, quase 40 mil autoridades têm direito ao foro privilegiado em diversas esferas. No STF, seriam cerca de 800. Além de deputados e senadores, o presidente, o vice, ministros de Estado, de tribunais superiores, entre outros. A expectativa é que, com a restrição, 90% dos processos contra políticos que tramitam na corte sejam enviados para a Justiça Comum. O ministro Gilmar Mendes não votou ainda, mas criticou a possível mudança. Nós temos um quadro hoje extremamente caótico de funcionamento da justiça criminal. Extremamente caótico. Recentemente o CNMP revelou que somente 8% dos homicídios são desvelados, são revelados. 8%. Não é à toa que graça esse campo todo de o mais índice de criminalidade. Apesar do pedido de vista, Celso de Mello leu o voto dele e fez críticas ao fórum e rebateu a fala de Mendes. Eu, pessoalmente, atuei durante 20 anos como membro do Ministério Público em primeiro grau e atuei perante magistrados de primeira instância e posso atestar a seriedade, a responsabilidade, a independência com que esses agentes públicos atuam e, portanto, eu não vejo razão para que se tema a justiça de primeira instância. O assunto também é tema de debate no Congresso Nacional. Ontem, uma comissão da Câmara aprovou a restrição do foro privilegiado.
Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista a integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e também professora de Direito Constitucional de Direitos Humanos da PUC de São Paulo, Flávia Piovesan, sobre trabalho escravo e direitos humanos. O ex-assessor parlamentar de Gedel Vieira Lima, Job Ribeiro, diz que vai entregar extratos bancários para provar que devolvia o salário para o ex-ministro. As informações são do jornal Folha de São Paulo. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor de que Gedel continue preso. O parecer para a manutenção da prisão preventiva de Gedel foi entregue na sexta-feira passada ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. No documento, a Procuradoria diz que a eventual liberdade do ex-ministro coloca em grave risco a ordem pública. Ressalta ainda que ele é suspeito de ocultar 51 milhões de reais em um apartamento. O valor foi considerado a maior apreensão de dinheiro vivo da história criminal brasileira. Entre os outros argumentos para rebater o pedido de liberdade da defesa, a PGR também destacou que, segundo informações prestadas por Job Ribeiro, Gedel e o irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, ambos do PMDB, teriam cometido o crime de peculato ao pedirem a devolução de 80% do salário do assessor pago pela Câmara dos Deputados. Gedel Vieira Lima foi preso pela segunda vez em setembro deste ano, depois de descobertas as malas e caixas com dinheiro no apartamento ligado a ele na Bahia. O deputado federal Celso Jacó, do PMDB, que está em prisão no regime semiaberto, foi flagrado com queijo provolone e biscoito escondidos na cueca ao voltar para o presídio no último domingo. Segundo a Subsecretaria do Sistema Penitenciário de Brasília, a irregularidade foi identificada durante o processo de revista, depois da saída de final de semana autorizada pela Justiça. A CECIP informou que o interno foi levado imediatamente para o isolamento, onde ficará por 7 dias. A assessoria de Celso Jacob disse que ele levou os alimentos para atender recomendações médicas de se alimentar a cada 3 horas. O deputado foi condenado a 7 anos de prisão em um processo de fraude em licitação quando era prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro. Atualmente, Jacob se divide entre o cumprimento da pena em regime semiaberto e o trabalho na Câmara dos Deputados. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do caso do nobre deputado presidiário pego com biscoito e queijo na cueca. Ele se chama Celso Jacó, mas poderia se chamar Senhor Nada. No momento, ele tem domicílio no presídio da Papuda, em Brasília, mas dá expediente na Câmara dos Deputados. Sim, é isso mesmo. Celso Jacó, o senhor coisa nenhuma, exerce o mandato de deputado durante o dia e retorna para a cadeia à noite. Condenado em julho do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 2 meses de cadeia, Celso Nada Jacó cumpre a pena em regime semiaberto. Um condenado criminal exerce um mandato eletivo há 1 ano e 4 meses e todos fingem não ver. É como se os colegas do Nada olhassem para ele no plenário da Câmara sem conseguir alcançá-lo com os olhos. O olhar atravessa o Nada e vai bater no couro da poltrona. Filiado à facção do PMDB do Rio, o Nada foi condenado por fraudar a licitação de uma creche. Invisível na Câmara, o Nada foi enxergado na penitenciária. Tentou entrar com 2 pacotes de biscoito e um pedaço de queijo provolone escondidos na cueca. Foi recolhido ao isolamento por 7 dias. A punição pode ser prorrogada por 30 dias. Esse personagem, ex-fraudador de licitações, agora traficante de biscoitos e queijos, transita pelos corredores da Câmara como representante do povo do Rio de Janeiro. O normal seria que fosse cassado, mas o normal, em tempos de Lava Jato, foi extinto no Brasil. Boa noite. Na Argentina, a Marinha divulgou que um evento consistente com explosão foi registrado horas depois do último contato do submarino desaparecido. Houve comoção quando parentes dos 44 tripulantes do submarino San Juan foram comunicados sobre a possível explosão. Segundo o porta-voz da Marinha, Henrique Balbi, o barulho foi registrado por equipamentos perto da última localização conhecida do submarino. A Marinha Argentina diz que as buscas continuam até que haja uma evidência mais concreta. Depois de zarpar de Ushuaia, o submarino subiu à superfície horas antes de sumir e reportou uma pane elétrica. Foi orientado então a mudar o curso para Mar del Plata, mas desapareceu no caminho.
A operação de resgate mobiliza 4.000 pessoas, aviões e embarcações de pelo menos 8 países. Comida à vontade por um preço fixo. O modelo de rodízio já é comum aqui em São Paulo, mas para atrair mais público, alguns restaurantes sofisticaram o cardápio com outras opções. Camarão que dorme, a onda leva, já dizia o samba. Então, para não ser levado pela concorrência, esse restaurante em São Paulo resolveu surfar na onda do rodízio. Acreditamos que a fartura traz fartura também. Achamos de que São Paulo é uma capital de 20 milhões de habitantes e que tem mercado para todo o mundo. Nós tratamos de cativar nosso público e aquele público que gosta de peixe, gosta de camarão. E quanta fartura! Tudo fresquinho, feito e servido na hora. Nesse restaurante, na zona leste de São Paulo, camarão à vontade por R$ 60. E para quem aguentar, tem ainda 9 tipos de peixe, massas, saladas. Como cedo, tomo um café cedo e depois venho no rodízio para comer bastante. Quando se fala em rodízio, logo vem na mente churrasco, pizza, restaurante japonês, mas pode ampliar esse cardápio aí, porque esse jeitão de comer agrada tanto o paulistano que agora existem várias opções dessa maneira de comer à vontade por um preço fixo. E olha só essa proposta. Quantos hambúrgueres você conseguiria comer uma única refeição? Tem até hambúrguer doce de brigadeiro. E aí, quantos você encara? Em média são 6 mini hambúrgueres por pessoa, né? Mas já teve gente que comeu 27. 27 mini hambúrgueres. O mais pedido é o de linguiça toscana. O hambúrguer de brigadeiro também é um tremendo sucesso. A versão mais completa do rodízio sai aqui por R$ 72, com diversos acompanhamentos e bebidas. Acha que dá prejuízo? Dá nada. O faturamento triplicou por aqui e ainda foi preciso ampliar o espaço. O rodízio é mais legal, porque você tem outras opções que, se você olha um cardápio, você geralmente não pede, né? Acho que você conseguir montar ele do jeito que você quer, com 5 opções de carne, vários condimentos que você consegue escolher o que você quer no lanche, acaba sendo um diferencial, porque você põe a sua marca no lanche, o que você gosta, né? Não é só uma questão de economia, é também, variedade. Imagine poder experimentar 50 receitas diferentes de brigadeiro. Difícil aqui é saber por onde a gente começa. Eu vou aqui, As pessoas têm dificuldade de escolher, porque a gente tem uma variedade muito grande de receitas, mais de 50 receitas de brigadeiros. Então ela chegava aqui na loja e ficava na dúvida. E muitos falavam, mas eu queria experimentar de todos. Daí surgiu a ideia de um rodízio de brigadeiro, para que a pessoa possa degustar sabores diferentes de um docinho que é brasileiro, né? O rodízio de brigadeiro no Jabaquara, na Zona Sul, só funciona aos sábados e com hora marcada para não tumultuar. Valores R$ 39,90 adultos, R$ 24,90 crianças entre 6 e 10 anos de idade. Tem uns bem diferentões, de cupuaçu, tutti-frutti e até com bebidas alcoólicas. Mas no pódio, os campeões são o tradicional, o de creme de avelã e o de leite em pó. E gostou? Pode repetir, viu? O que não falta são motivos, né? A gente já experimentou 11 motivos hoje e pelo jeito a gente vai continuar. Até tem uma música, né, que diz que quem não gosta de brigadeiro, né, bom sujeito não é, né? Então, é de samba, mas no caso... A gente faz a adaptação para poder usufruir dele, né? E não só as grandes lojas que esperam melhorar a venda nesse Black Friday. A semana toda já foi de ofertas e promoções no comércio popular de São Paulo. Nas regiões do Brás e na 25 de março, os comerciantes fazem de tudo para atrair os clientes para a chamada Black Friday popular. Na porta da loja, a Tainá bate palmas, mas é com o gogó que ela chama a atenção. É o Black Friday da semana, é só hoje! Dá bastante resultado. Black Friday a todo vapor. Com certeza. Na calçada, o Orlando tem outro truque para aumentar as vendas.
Tudo a metade do preço aqui, Black Friday, viu? Na barraca dele, os cãezinhos podem mudar todo o guarda-roupa se os donos aproveitarem os descontos desta semana. E tem oferta para todo mundo. Nesta loja, os preços das blusas femininas têm desconto de mais de 50%. Deu a louca no patrão, liberou a promoção aí, o pessoal tá comprando super bem. Sorte da Karen, que aproveitou para escolher um vestido para o ano novo. Vale a pena? Muito, porque esse ano, né, as coisas estão lá em cima. E chegar final de ano e achar barato é raro. Na véspera da Black Friday, as promoções na região do Brás estão por todos os cantos. São os comerciantes de olho em quem aproveita agora para antecipar as compras de fim de ano. Muitos comércios estão abrindo, inclusive, aos domingos. E daí, cada um tenta chamar a atenção do freguês como pode. 3 calças masculina ou feminina, 3 por R$100 agora, viu, gente? Outro tradicional endereço de comércio popular, a rua 25 de março. A via já está fechada para veículos e fica assim até o dia 23 de dezembro. Tudo para facilitar a vida de quem vem bater perna e carregar muitas sacolas fazendo compra. No meio dessa muvuca, o jeito por aqui também é abusar da criatividade para atrair o cliente. Todo esse visual do Marcos é para vender fantasia. Vende mais fácil quando você está usando a fantasia? Com certeza, vende muito. E haja lábia de vendedor nessa Black Friday popular. 1 é 3, 2 é 5, 4 por 10, hein? E já tem gente se preparando para as férias. Cadeiras de praia, sombrinhas, Já pensando na praia? Pensando na praia no final do ano. Mas mesmo com esse tempo nublado, tá pensando na praia no fim do ano? Mas eu sou de Minas, aí lá pro lado da Bahia tem sol. A Edila lembra que mesmo na Black Friday tem que pesquisar. Ela e os amigos são de Cuiabá, em Mato Grosso, e claro que vieram para 25 aproveitar os preços baixos. Tiraram até selfie com a nossa equipe. A gente vinha em São Paulo, indo vir a 25 não veio em São Paulo, né? Então, não tem como, né? Não tem como, tem que vir. Os gastos dos brasileiros em viagens ao exterior somaram 1,630 bilhões de dólares em outubro. Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central, o resultado é 15% maior que o registrado em outubro de 2016. E o IBGE divulgou hoje o IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial. Segundo o Instituto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, ficou em 2,58% em novembro, a menor taxa para o mês desde 1998. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação continua bem comportada, o que reforça a previsão de uma retomada mais firme da economia. Inflação bem comportada, antes que alguém reclame, não significa queda geral dos preços. No IPCA 15, por exemplo, a alimentação teve, na média, um recuo de 0,25%, mas muita coisa subiu. Ainda teve reajuste pesado de energia, do botijão de gás, dos combustíveis, só que os índices de inflação estão mais baixos porque, na média, há uma composição melhor dos preços que permite até uma recuperação do poder de compra da população. Para quem está empregado, é mais fácil conseguir reajuste salarial acima da inflação atual do que quando chegou a 2 dígitos, perto dos 10%. Por aí começa o ganho. A inflação em 12 meses está em 2,77%, abaixo do piso da meta, que é 3%. O Banco Central pode ter de dar explicações formais do porquê de ter ficado neste patamar, caso feche o ano sem mudança maior. Claro que aí vem a cobrança do motivo pelo qual não reduziu os juros com mais intensidade lá atrás, quando começou a cortar a taxa básica. De qualquer modo, esse comportamento da inflação deu condições para uma redução importante da taxa Selic, que deve cair para 7% agora em dezembro, o percentual mais baixo já registrado, e com boa possibilidade de um corte adicional no começo de 2018. A inflação no próximo ano deve ficar mais alta, por vários fatores. A safra de alimentos não deve ser tão boa como deste ano, a aceleração do crescimento da economia pode dar mais espaço para a recomposição das margens de ganho das empresas e há risco, em um ano de eleições, de o mercado ficar mais pressionado, especialmente o dólar, o que também pesa na formação de preços. Só que as projeções, por enquanto, ainda são de inflação abaixo do centro da meta de 4,5%. Isso aumenta a chance de a economia crescer mais no próximo ano,
principalmente se houver condição de os juros permanecerem baixos por um período mais longo, seria muito importante. Agora, mesmo que muita gente reclame do aperto financeiro, da falta de dinheiro, do desemprego, que ainda é grave, para uma boa fatia da população, a situação está melhorando. Tanto que o comércio está com números melhores, aumentaram até as vendas de veículos com financiamento e até os gastos de brasileiros no exterior, como nós vimos. Não estamos no melhor dos mundos, mas sem qualquer conotação política, a economia está respirando melhor. Eu volto na segunda. Até lá. A retirada das pedras portuguesas das calçadas do centro de São Paulo, anunciada este mês pela Prefeitura, divide opiniões. Parte da população apoia a iniciativa por causa da falta de conservação e também o risco de quedas. Mas especialistas ouvidos pelo Jornal da Gazeta dizem que essas mudanças descaracterizam a região. Felipe não vai sentir saudade das pedras. Ele é zelador em um prédio comercial na Rua Boa Vista, no centro de São Paulo. Cansou de ver pessoas caírem na calçada por causa dos buracos. O pessoal cai aqui sempre. É gente idosa, gente até jovem assim como eu, né? Não precisa procurar muito, os mosaicos estão todos irregulares, com pedras soltas, um perigo para todo mundo, pior para quem tem dificuldade de locomoção. Se descuidar, cai, bate a cabeça, escorrega. Para tentar resolver de vez esse problema, a Prefeitura de São Paulo quer fazer uma mudança radical aqui no centro. Vai consultar os órgãos de preservação do patrimônio histórico do município e do estado sobre a possibilidade de remover todo o calçamento de pedra portuguesa e colocar concreto no lugar. As ruas Boa Vista e 15 de novembro serão as primeiras a passar pela reforma anunciada este mês. A ideia é remover todo este material, mandar para reciclagem e, no lugar, usar um piso mais uniforme. Quem vai pagar pela primeira etapa, que será em janeiro, serão empresas do setor financeiro instaladas na região, que há tempos reivindicam a melhoria. Desde que o serviço que ele for implantar fique correto, né? Sem esses desníveis que a gente vê por aí, é válido, né? Eu acho que descaracterizaria, né? Acho que precisaria ser feito com mais cuidado mesmo os reparos. A notícia preocupa a artista plástica Mirtes Bernardes. Foi ela quem desenhou o mapa de São Paulo típico das calçadas do centro. Ela conta que ganhou um concurso público feito pelo prefeito Faria Lima em 1966. E agora boa parte do piso pode desaparecer. Já está acabando. Em vez de mudar, conserta. Porque o desenho virou símbolo de São Paulo. Não é meu símbolo, é símbolo de São Paulo. Para a arquiteta e urbanista Lucila Lacreta, a pedra portuguesa não é uma vilã, e sim a falta de manutenção. Ela defende a restauração dos pisos e a preservação das características do centro. O calçamento, se bem mantido, ele é absolutamente seguro, principalmente numa área como o centro da cidade, que tem tantos edifícios históricos tombados e preservados, o que faz com que esse tipo de calçamento seja totalmente compatível. No ano passado, a prefeitura instalou um piso de blocos de concreto na rua 7 de abril, que antes era aberta para os carros. A promessa de maior durabilidade e acessibilidade não se cumpriu. O piso tátil está todo defeituoso e há buracos por todos os lados. Não está bem acabado, às vezes a gente acaba tropeçando e caindo. Eu já vi bastante pessoas caindo aqui. Eu acho que é um serviço mal feito. Em nota, a Prefeitura Regional da Sé informou que a reforma das calçadas da Rua 7 de Abril está na programação de um mutirão programado para a região central da cidade, que deve incluir outras 20 ruas nas proximidades. Mas o texto não informa, porém, quando o serviço vai ser feito. Depois de muita chuva, o ar polar passou aqui pelo estado de São Paulo e baixou as temperaturas. Mas, chegando o fim de semana, a tendência é de esquentar por aqui. Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. O tempo volta a ficar firme no sul e em parte aqui do sudeste do país, com o afastamento da frente fria. Mas ela ainda vai provocar chuvas volumosas nessa área mais escura, que pega desde o Espírito Santo, centro-norte de Minas, sul e oeste da Bahia, até o sudeste do Pará. No Nordeste, chove rápido pelo litoral leste, mas o tempo fica firme na costa norte. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para essa sexta-feira?
Olha só, em BH, tempo ainda instável, com mínima de 17 e máxima já de 26 graus. No Rio, dia ensolarado, com calor na casa dos 31. Em Salvador, chuvinha rápida para amenizar o calor na casa dos 32 graus. E em Floripa, mínima de 17 nessa madrugada e calor à tarde de 29 graus. Para São Paulo, a previsão é de uma sexta-feira de tempo firme em todas as regiões. Como a massa de ar seco voltou a predominar, o tempo amanhã fica assim, olha, ensolarado, sem nenhuma possibilidade de chuva. Os termômetros batem na casa dos 30 graus em Marília, dos 33 em Presidente Bernardes e dos 34 em Votuporanga. Nas cidades de Franca, Barretos, Bauru e São Carlos, calor de 31 graus. E na faixa leste, 31 graus também em Sorocaba e 32 em Campinas. E vai esquentar também aqui na capital, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde de 29 graus, sem chuvas previstas. Aí no final de semana o tempo fica abafado e pode chover a partir da tarde. No sábado chega a fazer 31 graus e no domingo máxima prevista de 29 graus por aqui. 3 partidos protocolaram hoje no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma representação contra a TV Globo. PT, PDT e PSOL acusam a emissora de ferir a Lei de Defesa da Concorrência ao pagar propina para dirigentes esportivos no chamado caso FIFA. Os partidos pedem também que a concessão da TV Globo seja cassada. A emissora disse que só vai se pronunciar depois de ter acesso ao conteúdo dos pedidos. A TV Globo reafirmou que o Grupo Globo não pratica nem tolera qualquer tipo de propina e está sempre à disposição das autoridades para esclarecimentos. Lula, numa entrevista a uma rádio de Goiás hoje, comentou sobre a possível candidatura do apresentador Luciano Huck à presidência. Lula disse que está louco para enfrentar nas urnas alguém com o logotipo da Globo na testa. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Flávia Piovesan, ex-secretária nacional de Direitos Humanos. Olha, como o Celso previu aqui, o Grêmio teve muito trabalho, mas conseguiu vencer a primeira partida da decisão da Copa Libertadores da América. Que sufoco, né, Celso? Pois é, Estela, olha, não foi nada fácil. O time argentino armou uma retranca pesada e o gol da vitória só saiu no final do jogo. O Grêmio reclamou muito da arbitragem, mas está a um empate do título. A decisão é quarta que vem na Argentina. Veja o gol da vitória gremista. A torcida do Grêmio teve que esperar até os 37 minutos do segundo tempo para soltar o grito de gol na arena. O ex-São Paulino Cícero foi quem garantiu a vitória por 1-0 ao time gaúcho. O jogo da volta entre Grêmio e Lanús acontece na quarta-feira que vem na Argentina e qualquer empate garante o tricampeonato da competição à equipe brasileira. No primeiro tempo, praticamente a gente não teve essa movimentação, então o Lanús tomou conta do jogo, valorizou bastante a posse de bola. Bom, lá é outra história, lá são outros 90 minutos. De que maneira nós vamos jogar, eu sei. De que maneira o Lanús vai jogar mais cedo, mais tarde, pode ter certeza que eles vão ter que se expor, eles vão ter que sair de trás, até porque eles precisam do resultado. Uma coisa é você vir para Porto Alegre e jogar pelo empate, outra coisa é você ter que jogar dentro de casa e buscar a vitória. Celso, será que a espionagem ali adiantou alguma coisa dos drones? Nada, e o Grêmio conseguiu um bom resultado, mas nada que o garanta. O time argentino do Lanús já mostrou poder de reação contra o próprio River Plate, perdeu o primeiro jogo por 1-0, perdia o segundo por 2-0 e conseguiu uma virada por 4-2. Então, o Grêmio conseguiu uma vantagem, mas a mesma dificuldade que tivemos ontem em Porto Alegre, teremos também na Argentina. Promete-se uma decisão E os argentinos tensa, gostam de virar o jogo, né? Tensa, é impressionante nervosa. como eles seguem firme. Sim, ali, é a né? raça argentina, né? Até na seleção a gente vê isso, né? Ok, hoje tem brasileiro em campo pela Copa Sul-Americana. Flamengo e Júnior de Barranquilha fazem às 9h45 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o primeiro confronto da semifinal do torneio que garante ao campeão vaga na próxima Libertadores da América. O técnico Reinaldo Rueda conhece bem o adversário e aponta as dificuldades que o rubro-negro terá logo mais. Seguro que vai ser rival muito difícil. Un partido muy equilibrado porque los dos equipos
tienen nombres muy importantes, ¿no? Y creo que esto va a hacer que sea un juego muy intenso. E depois de muita especulação em torno do nome de Abel Braga, o Palmeiras anunciou a contratação do técnico Roger Machado, né, Celso? Exato, Stella. O novo técnico assume após o fim do Campeonato Brasileiro e assinou contrato por uma temporada. Ele vai substituir o atual interino Alberto Valentim, que já tem proposta para comandar o Sport do Recife no próximo ano. Por hora, Abel Braga continua no Fluminense. Especulações revelam que a migração para o Palmeiras não foi possível devido à multa alta para rescisão de contrato pedida por ele. E olha só, o jogador Robinho, que atualmente joga no Atlético Mineiro, foi condenado na Itália a 9 anos de prisão pelo estupro coletivo de uma garota. O crime teria ocorrido numa boate em janeiro de 2013, quando o atacante ainda atuava pelo Milan da Itália. A sentença contra Robinho foi dada na primeira instância e ainda cabe recurso da defesa do atleta. Segundo os jornais italianos, além de Robinho, mais 5 pessoas foram acusadas por uma jovem albanesa de 22 anos de abusar sexualmente dela em uma boate em Milão durante uma festa. Em decisão de primeira instância, a justiça italiana condenou o atacante a 9 anos de prisão por violência sexual em grupo. Por meio de nota, a defesa do jogador disse que vai recorrer da decisão na Itália e que o atleta não tem qualquer participação no episódio. Quando voltou a jogar no Santos e a denúncia da jovem foi tornada pública, Robinho chegou a publicar um vídeo dizendo não conhecer a vítima e negando participação no caso. Me deixou profundamente revoltado sobre um site que eu me envolvi com garota que eu não sei quem é, não conheço, desconheço qualquer informação desse calão. Quem me conhece sabe da minha índole, sabe do meu caráter. Situação complicada para o Robinho. Muito. Muito obrigada. Boa noite, Stella. Uma boa noite para você. É com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista Flávia Piovesan, integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, sobre trabalho escravo e direitos humanos. Até já. Vamos começar? Dá licença. Olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São trigêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih, desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2018, paixão por comunicação. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. A questão dos direitos humanos no Brasil, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe a professora de Direito Constitucional de Direitos Humanos da PUC de São Paulo, Flávia Piovesan, que a partir de janeiro integrará a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA,
a Organização dos Estados Americanos. Flávia Piovesan foi secretária nacional da Cidadania e Direitos Humanos no governo Temer. Muito obrigada por estar conosco. Há uma série de questões que já foram mencionadas, mas eu vou tocar muito rapidamente nesse início de entrevista. Flávia Piovesan ficou 1 ano e meio no governo Temer, um governo difícil, complexo e de baixíssima aprovação. Deu para conquistar, fazer algo que significasse avanço na política de direitos humanos? Queria agradecer ao convite, dizer que estou muito feliz em compartilhar essas reflexões e eu entendo que sim. Nós deixamos uma contribuição, a minha gestão foi marcada por um perfil técnico, o nosso guia era a Constituição Federal, o Programa Nacional de Direitos Humanos, os Tratados de Direitos Humanos e, além de executar políticas públicas em direitos humanos, como os programas de proteção aos defensores, às vítimas e testemunhas e a própria ouvidoria de direitos humanos, a Secretaria impulsiona políticas. E eu lembro que a sala que eu trabalhava tinha um grande mapa do Brasil, que era o grande desafio, permitir a capilarização da política nas mais diversas regiões. Então, eu citaria um feito, foi justamente o Pacto Federativo para a Erradicação do Trabalho Escravo, firmado por mais de 23 estados, buscando justamente fortalecer essa institucionalidade em todo o Brasil. Outro pacto que nós lançamos foi sobre a prevenção à tortura. Uma política pública da qual eu me orgulho foi o Pacto Universitário pelos Direitos Humanos, hoje com mais de 400 universidades, era um sonho que eu tinha. Então, também contribuímos para a temática de empresas de direitos humanos e outras tantas. Mas, Flávia, por outro lado, nós sabemos de condições adversas que foram públicas. O Ministério do Trabalho não foi solidário, principalmente nessa questão do trabalho escravo no Brasil. Você havia se insurgido contra a não divulgação da lista suja do trabalho escravo, isso lá atrás. Mais recentemente, aquela mudança, a portaria com a mudança das regras do combate ao trabalho escravo. O Ministério do Trabalho pediu a sua cabeça? Boa pergunta. O que eu posso dizer é que quem está nos direitos humanos está num lugar, seja qual for o governo, um lugar conflituoso, porque nós defendemos os mais vulneráveis sempre. Então, me parece que é comum, em maior ou menor grau, as tensões intragovernamentais, interinstitucionais, até mesmo federativas. Mas nós fomos bastante firmes, eu na qualidade, à época, até 31 de outubro, na presidência da CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que é uma comissão quadripartite, com representantes do Estado, sociedade civil, trabalhadores e empregadores, sempre defendi que aquela comissão era o locus para se deliberar sobre o fortalecimento da política de erradicação do trabalho escravo. Bom, mas de qualquer forma, né, pelas denúncias que recorrentemente acontecem no Brasil, essa é uma luta que ainda tem muito chão. Sem dúvida. Veja o Conselho de Direitos Humanos ontem, que aprovou, os países da ONU aprovaram este apelo para o fortalecimento do combate ao trabalho escravo. O que eu quero saber é se lá na comissão da OEA você vai colocar essa questão contando tudo que sabe que acontece no Brasil sobre essa exploração de mão em situação equivalente a trabalho escravo no Brasil, principalmente no meio rural. Embora nas grandes cidades tenhamos exemplos com a confecção, essa coisa toda. Você vai denunciar? Veja, na OEA eu estou como expert, todos os 7 comissionados e comissionadas estão como especialistas na área, com independência a título pessoal, e nós não podemos lidar com os casos do país da nossa nacionalidade. Mas o que eu pretendo, sim, é lançar essa agenda regionalmente. Não se pode América tolerar... Latina? Exato. Quer dizer, não se pode tolerar o trabalho escravo. E até lembro que no dia 30 nós lançamos no Ministério Público uma publicação muito importante sobre isso, a respeito de uma sentença da Corte Interamericana contra o Brasil, no caso da Fazenda Brasil Verde. É inadmissível a escravidão. Nada pode inadmissível. Inadmissível. Bom, Flávia Piovesan, olhando para o futuro, e aí considerando o seu histórico pessoal na área do direito, na sua luta, seu destaque na luta pela defesa dos direitos humanos no Brasil,
olhando para o futuro, que perspectiva que você vê, considerando os nomes de Lula, Bolsonaro e Luciano Huck, que estão nos primeiros lugares na pesquisa de preferência de voto para a presidência da República? Eu quero saber que perspectiva em relação à política de defesa de direitos humanos você enxerga considerando esses 3 nomes. Olha, Maria Lídia, o que eu penso é que é fundamental no Brasil nós encontrarmos o que os americanos chamam de common ground, algo que nos una. Porque parece que vivemos um momento em que o que nos separa, o país está tão dividido e polarizado, que parece que o que nos separa é mais forte do que nos une. E eu tenho esperança de que a causa dos direitos humanos possa prestar esse papel, possa contribuir. Devo realçar que é uma preocupação, eu estive na Colômbia semana passada, numa reunião da comissão já, com comissionados eleitos e sociedade civil, uma grande preocupação com o fortalecimento da ultradireita no mundo e na região. Então teremos grandes desafios também no plano regional. Bom, uma última questão. Tem muita gente no Brasil que entende que defesa de direitos humanos é defesa de bandido. Isso ainda prevalece. Hoje mesmo, quando eu comentei que a minha entrevista, esse era o tema da entrevista de hoje, ia ser uma entrevista com você, eu vi, vai falar de direito de bandido. Né? Então, o que pode e deve ser feito para corrigir essa distorção, essa compreensão que de fato é totalmente distorcida? Olha, eu agradeço muito essa pergunta. Eu penso que espaços como esse são fundamentais para nós justamente clarificarmos direitos humanos, direito de todos a uma vida digna. A declaração que celebra 70 anos no próximo ano, eu diria, ela é um convite para que nós possamos fomentar a cultura de respeito ao outro, ver no outro um igual em consideração e respeito, o idioma da empatia, da alteridade, cultura da paz e do respeito à diversidade. E para que isso aconteça, tem que haver certamente uma ação de reeducação, digamos. Exato. Eu acho que nós temos que investir forte na cultura em direitos humanos em todas as frentes, porque os direitos humanos são transversais, multifacetados e nós temos que investir com toda a devoção em todas as frentes. Eu agradeço muito sua entrevista e desejo muito boa sorte na sua nova empreitada. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigada. Gamberini. Na Bahia e em Minas Gerais, a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de prisão contra um grupo que fraudava licitações do transporte escolar. A Operação Laterones tem o objetivo de combater crimes de desvio de recursos públicos destinados à área da educação, no centro-sul da Bahia. 45 milhões teriam sido desviados dos contratos firmados entre 2010 e 2016. O grupo acusado de fraudar as licitações é formado por políticos, empresários locais e servidores. Foram cumpridos 9 mandados de prisão preventiva, 4 de prisão temporária e mais de 40 de busca e apreensão. Eles devem responder pelos crimes de peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e fraude à licitação. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O cantor Paulo Ricardo marca presença no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.